Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. E graças a Deus, quase sempre trazemos boas notícias. Hoje não vai ser diferente. O governo do estado inaugurou mais um equipamento público de saúde. É tão recente que eu vou aproveitar até aqui para ler direitinho e não errar. Estamos falando do Centro de Acolhimento Integrado e Prevenção do Suicídio e Autolesão, chamado de CAIS. Dessa forma mesmo é a sigla. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Tereza Cristina Tenório, que está com a responsabilidade, a supervisão de atenção psicossocial da Secretaria de Saúde do Estado. Muito obrigado por estar aqui conosco, Tereza. Posso até dizer em primeira mão essa novidade no fim das contas, né? Isso. A gente está muito feliz, né, com esse dispositivo que a gente está entregando para a sociedade. Só mostra o compromisso, né, com a saúde das pessoas e principalmente com a questão do suicídio, né, que é uma pauta muito cara, complexa e que precisa realmente de políticas públicas. Então é de primeira mão porque a gente, né, fez a inauguração na segunda-feira e a gente está iniciando agora uma jornada de trabalho, né, de uma construção de um serviço que ele vai criando corpo, né, a cada dia. É um projeto piloto, é um projeto que nasceu da SUAP, né, da Supervisão da Atenção Psicossocial. Ele foi idealizado pela minha equipe, né, pela equipe que eu coordeno, que estamos lá na CESAL, a partir dos dados, dos planejamentos, dos instrumentos de gestão, em que apontavam que os números dos casos de suicídio, autolesão, eles estão aumentando, né? Então, assim, isso não é uma realidade exclusiva de Alagoas, isso é um problema de todo o Brasil, é um problema mundial. É tanto que existem documentos da Organização Mundial de Saúde que, antes da pandemia, já alertavam da necessidade da gente reforçar as ações, as iniciativas para trabalhar a prevenção do suicídio e da autolesão. E aí a gente viveu a pandemia, né? E com isso a gente teve um aumento muito grande dos casos de adoecimento mental. Então se fez mais necessário, né, a gente pensar em estratégias de cuidado dessas pessoas. Então, o CAIS, ele surge desses diálogos e desses estudos que a equipe da SUAP, né, juntamente na CESAL, com outros setores envolvidos, né, discutiram e pensaram qual seria a proposta, o que é que a gente pode apresentar para a sociedade. Então, a gente sabe, tem estudos do Ministério da Saúde que apontam que onde tem CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, a gente tem uma redução de até 14% nos casos de suicídio. Então, a gente está trabalhando nesse sentido de fortalecer essa rede, de ampliar essa rede dos CAPs no Estado, mas a gente também precisava pensar em outras alternativas e estratégias, porque essas pessoas estão chegando nas UPAs, nos hospitais, e muitas vezes elas se perdem nesse contexto, né, na dinâmica dos hospitais. E o CAIS vem também com esse sentido de segurar essas pessoas, de acolher essas pessoas, a gente melhorar os números de notificações, a gente não perder nenhuma vida mais, né? A gente sabe que suicídio não é fácil, é uma questão muito complexa, mas a gente precisava apresentar para a sociedade uma proposta, né? Então, assim, foi uma proposta que assim que a gente apresentou, foi abraçada pelos gestores, foi abraçada pelo governador, está no plano de governo, inclusive é uma ação, é um projeto que está no plano de governo e que a gente pretende ampliar aí para todo o estado. Acho que a primeira grande vitória dentro de todo esse contexto aí, Tereza, não se resume somente à questão da área da saúde, né? Na verdade é uma quebra de paradigma, porque falar sobre suicídio é um grande tabu, né? Quando até a própria palavra já tem um estigma negativo. Quando você vai tratar isso com alguém, parece que é algo contagioso, não é? Que deve ser tratado de uma forma mais discreta, né? Sem chamar a atenção. E falar sobre o tema, sobretudo depois desse marcador que você acabou de dizer que foi a pandemia, é essencial porque os agravos à saúde mental, o adoecimento das relações, não é? E até mesmo a forma de enxergar o mundo mudou para a população mundial. E não dá para ficar falando de saúde pública
Sem falar de suicídio também, que muitas vezes é um gatilho encontrado por aquelas pessoas que já estavam sofrendo e não têm o suporte, não tem até com quem falar sobre, né? Isso. A gente tem muito o tabu, né, o estigma, né, como você mesmo colocou, assim, falar sobre suicídio tem um peso, né, as pessoas têm muito receio disso. Então, e também, assim, a gente não pode pensar só na questão do suicídio em setembro, né, o setembro está chegando Sim. aí e a gente tem propostas para fomentar, né, o debate, mas a gente precisava fazer coisas mais concretas, né. É importante dizer que, assim, como você colocou no início da sua fala, suicídio não é só um problema de saúde, né? Não é um problema só de saúde pública. É um problema multifatorial, complexo, que envolve inclusive outras secretarias, outras políticas públicas. Por isso que, desde 2019, foi instituído o CEPSAL, que é o Comitê Estadual de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio. Então, o CEPSAL, no qual a CESAL faz parte, a SUAP, uma das representantes da CESAL dentro do CEPSAL, ele é formado pelo Ministério Público, pelo CVV, pelo CAVIDA, que são instituições da sociedade civil, os conselhos de enfermagem, psicologia, tem assento, as secretarias de educação, de saúde, né? Então a gente tem a Secretaria de Pessoas com Deficiência, então assim, a gente tem várias instituições, né, instituições públicas e privadas da sociedade civil que estão pensando, né, nas políticas públicas para a questão de prevenção e pós-venção do suicídio. A gente também conseguiu, através dessas discussões do CEPSAL, trouxemos para a Assembleia e foi implementada uma lei estadual, né, é uma lei de autoria do deputado Ronaldo Medeiros. O CEPSAL hoje tem um espaço na vice-governadoria, né? A gente antes era só um grupo de pessoas que se reuniam ou na saúde, né, ou no Ministério Público. Hoje a gente tem um local dentro do governo, né, que é na vice-governadoria, onde a gente está lá discutindo com esses vários olhares, né, da sociedade e das instituições que atuam diretamente. Então, pensar em políticas públicas que no sentido de prevenir, né, o suicídio e a autolesão e também cuidar das pessoas, das famílias que ficam, né, que é a pós-venção do suicídio, né. Então, isso é uma meta, é um projeto, está no nosso objetivo e a gente tem feito isso com muito carinho, muito cuidado, mas com muita seriedade. E tem dois pontos aí bem interessantes. O primeiro é essa amplitude da discussão envolvendo vários atores, no final das contas, né? Não somente gestores e a própria estrutura do Estado, mas também profissionais de outras áreas da saúde, da assistência social, a sociedade civil integrada com a temática. E o segundo ponto que eu achei interessante é a permanência dessa discussão, a continuidade que terá. Esses dois fatores com certeza acabam sendo preponderantes para um bom resultado, né? Isso, né? A gente não é, apesar de ter sido idealizado, né, e elaborado pela SUAP, não é um projeto nosso, só nosso, né? Um projeto que a gente está entregando aí para a sociedade e que ele vai sendo construído, vai mudando à medida que a gente for implementando, né? Como eu disse, é o primeiro CAIS, né, que foi no HGE, a equipe do HGE, principalmente a equipe da psicologia e do serviço social, acolheu essa proposta. Quando a gente apresentou a ideia, acolheu, né, a direção do HGE acolheu muito bem a proposta, porque eles estão lá na ponta, estão recebendo as pessoas, sabem o quanto as pessoas chegam lá, às vezes na situação muito crítica, e terminavam dando alta para essas pessoas, e a gente não sabia. Depois elas voltavam. O que aconteceria depois, né? Exato, voltavam numa outra tentativa, né? E a gente perdia essas pessoas na rede. Então, um dos objetivos do CAIS é exatamente isso. A gente, quando eles chegarem nos hospitais, né, no Hospital Geral, que é o HGE, que é o primeiro que a gente implantou, que essas pessoas, a família seja acolhida já no hospital, né, que no leito lá que ele está internado, que a equipe do CAIS chegue junto de uma forma humanizada, consiga entender, né, as nuances ali que se apresentam, motivadores, vamos dizer assim, da questão do suicídio, tentar já identificar qual é a rede de suporte que ele tem, tanto a afetiva como a rede de serviços, para que a pessoa já saia do hospital encaminhado,
com um serviço que vai receber. E a gente, nesse papel de estar indo para os municípios, indo a partir dos casos, capacitar a equipe que vai receber. Então, a gente está aí, assim, a gente deu esse pontapé inicial, mas o trabalho é grande, né? A gente está começando agora a necessidade de chegar junto dos municípios, os municípios se organizarem, inclusive, para formar grupos de autoajuda, né? Grupos de pós-venção, de prevenção. Então, a missão é grande, assim, né? A Soraya, que é a coordenadora da psicologia do HGE, ela fez um exemplo, assim, que eu achei muito interessante. É como se a gente tivesse um lago, e o lago está lá bem água, bem planazinha, tranquila, e a gente joga uma pedrinha, né? E aquela pedrinha vai criar ondas, vai fazer... Sim, reverberar, né? Vai reverberar. Então, a gente sabe que a implantação desse serviço é como essa pedrinha que a gente está jogando, e aí a gente vai ver a proporção que isso vai tomar em termos da política pública no Estado, né? A ideia é que a gente possa estar ampliando, pelo menos para cada região de saúde, a gente tem um CAIS, mas a ideia é que todos os hospitais, que a gente possa ter esse espaço, uma equipe multiprofissional, capacitada, humanizada para acolher as pessoas e as famílias. Um ponto interessante da sua fala agora é o local escolhido para a instalação daquele que é o primeiro CAIS. A boa notícia é que existe naturalmente esse intuito, né, de ampliar a rede de acordo com naturalmente aquilo que vai ser observado a partir dessa estrutura inicial. Mas por que o HGE foi escolhido? Deixa eu ver se eu acerto aqui, tá? É porque em casos de tentativa de suicídio, essa aí acaba sendo a principal porta de entrada para tentar impedir a morte dessa pessoa? Então, hoje, no fluxo que a gente tem, chega nas UPAs, chega nos hospitais, então vai para o HGE os casos que realmente são mais gritantes, chegam no Hospital Portugal Ramalho, então esse caso, os casos de suicídio, eles estão chegando em todas as portas de urgência e emergência. Partimos para o HGE porque é o segundo hospital, dentro dos números que a gente tem da vigilância sanitária, é o segundo hospital que mais recebe pessoas, e porque foi o hospital que a gente teve a acolhida na proposta, para a gente fazer mesmo um projeto piloto, a gente acompanhar, sistematizar essas informações e pensar em ampliar. A gente já tem uma resposta, nós startamos um processo para os outros hospitais, já temos respostas dos outros hospitais que têm interesse, né, na proposta, quais são as dificuldades, os desafios, e aí a gente vai estar tocando para que a gente possa estar ampliando a proposta do CAIS para os outros hospitais, né? Ainda é muito cedo para a gente falar, desculpe atrapalhar, sobre como tem sido essa dinâmica lá no HGE? Então, vou dar 2 exemplos, assim, que a gente inauguramos no dia 26, mas a gente já vinha, né, a equipe já estava lá no processo de capacitação, e a gente teve uma fala de uma família que chegou e disse, foi a segunda vez que ele deu entrada aqui no hospital e eu nunca tinha visto isso. Eu saía do hospital sem nenhum retorno. Então é uma família muito, vamos dizer, a gente pode dizer que é feliz, né, porque ela estava passando por um processo de sofrimento, mas assim... Confortada, né? Confortada, agradecida pela iniciativa, né? E o outro é que a gente tem dados que, assim, os 3 meses anteriores à implantação do CAIS, a gente tinha notificação de mais ou menos 20 casos nos 3 meses. Em 26 dias, né, que a gente começou a funcionar, a gente tem já 20 casos notificados. Ou seja, não é que aumentou a notificação, é que essas pessoas que estão chegando dentro do HGE, elas não estão passando despercebidas. A gente pode dizer que não houve, digamos, um aumento do número de casos. Isso. Mas houve, na verdade, um registro maior, né, dessa incidência, o que talvez antes fosse subnotificado, como infelizmente acontece quando inúmeras doenças e circunstâncias, né, relacionadas também à área da saúde. E o próprio indicador, para vocês que trabalham de forma direta com isso, é também um fundamento para o estabelecimento de estratégias, para um aprimoramento do cuidado, e isso é também essencial no final das contas, né? Acaba sendo um duplo benefício, podemos dizer, né? Exato. Um dos objetivos é que a gente possa melhorar esses dados, né? Como é que a gente vai pensar em políticas públicas se a gente não tem números fidedignos, né? Então isso só mostra, assim, que essa demanda, ela não vai passar despercebida,
né? Não que antes ela passasse despercebida, mas, por exemplo, a gente tem situações de atropelamento, por exemplo, que às vezes chega no trauma, né, e é atendido, tal, é liberado, mas que às vezes não é um atropelamento, a pessoa se jogou Sim. em frente, né, ao carro, ao ônibus, enfim. Então, como a equipe do CAIS agora, ela faz essa busca ativa dentro do hospital, então até aqueles casos que não foram percebidos na triagem de imediato como uma tentativa de suicídio, eles vão conseguir pegar, né, durante o período que a pessoa está internada. Então, assim, a gente está muito feliz e assim, muito confiante, né? A gente acredita muito que esse serviço ele vai fazer uma história, né? Vai fazer um marco aí na história da saúde de Alagoas, principalmente no tocante à questão do suicídio. E o né? CAIS é um espaço ali, pelo que me foi informado aqui pela CESAL, que oferece esse atendimento especializado em saúde mental, com foco na prevenção, pós-venção, como você citou, ao suicídio e também autolesão. Só a título de informação mesmo, qual é a diferença entre essas duas questões? A tentativa de suicídio e essa autolesão. Uma coisa incorre na outra, elas são correlacionadas ou são realmente distintas? Não, elas são correlacionadas, mas nem todas as tentativas, nem todas as autolesões, né? Elas necessariamente a pessoa tem realmente o planejamento, o intuito de cometer o suicídio, né? Então a gente tem visto muito, principalmente em adolescentes, né, o aumento da autolesão. Então a ideia é que também quando essas pessoas chegarem nos hospitais, a gente possa acolher e identificar qual é a causa, né? Qual é o sofrimento que essas pessoas estão trazendo e que a gente pode estar contribuindo. E a minha pergunta queria provocar exatamente esse tópico que você falou. Por que é que a pessoa provoca essa autolesão? É esse sofrimento reprimido que ela não consegue de alguma maneira externar e a prática acaba sendo uma alternativa para chamar a atenção, para dizer, olha, eu preciso de ajuda, mas não estou conseguindo expressar, não estou conseguindo pedir, é por aí mesmo? É por aí mesmo, né? Assim, claro que a gente não pode dizer que existe um motivo. Sim. Né? É um contexto diverso e amplo, né? E muito singular de cada pessoa. A gente, quando pensou no nome CAIS, né? Se você for olhar Sugestivo, a sigla, né? Se você for olhar a sigla, ela não casa muito bem com o nome, né? Apesar de Centro de Acolhimento Integrado, mas a gente pensou no CAIS no sentido de ser um lugar que você vem de um mar revolto e você encosta, que você encontra ali um local para você parar, se aportar, parar naquele momento de sofrimento, você encontrar um apoio e você volta para o mar, né? Ou você volta para a terra, né? Firme, mas que ali seja um espaço de acolher as pessoas que vêm nesse mundo, nesse mar de sofrimento, esse mar revolto de sofrimento, né? Seja as pessoas que tentaram suicídio, seja as que cometeram autolesão, há um sofrimento aí latente, né? E que ele é multifatorial e que a gente, né, precisa olhar isso e acolher. A gente não pode deixar que isso passe despercebido, né? Eu queria que você explicasse também, Tereza, se possível, como é o dia a dia desse profissional do CAIS, né? Como é que vocês trabalham? Eu sei que tem um espaço ali dentro do HGE, mas sendo prático, didático, vamos dizer assim, para a gente tentar ilustrar. Como é esse dia a dia? Esse profissional percorre os ambientes ali do hospital, tentando identificar um possível caso, ele só vai quando é acionado, e a partir desse contato, como é esse trabalho? Isso, então, tem duas situações, que as pessoas, os outros setores, identificam e já acionam a equipe do CAIS, e aí eles vão fazer o acolhimento, a família, e vão no leito, né, para atender a pessoa, mas há situações, eles têm na rotina deles a visita às outras unidades, né, a amarela, a vermelha, a azul, então eles fazem essa visita e conversam com as equipes que estão nas alas sobre as situações. Nesses poucos dias que a gente começou o trabalho, a recepção das equipes dos médicos e dos outros profissionais que estão nas alas, né, a ala azul, né, a ala amarela, a vermelha, assim, tem sido muito positiva. Eles, quando a equipe do CAIS chega, né, eles já vão chamando para conversar, já vai mostrando algumas possibilidades de que tenha uma tentativa de suicídio. Então,
Foi e está sendo uma proposta, né? Agora não é mais uma proposta, agora é um projeto, um serviço mesmo que está se implementando, sendo implementado aí, visto de uma forma muito positiva. Os profissionais do HGE, a gente estava lá na inauguração, e os profissionais do HGE vendo isso com muita satisfação, porque é gritante, né? A demanda chega. Quando a gente está conversando com gestores sobre essa proposta, tanto dos leitos de saúde mental, né, que é uma luta da gente para ampliar, como também a questão do CAIS, a gente fala que a gente não está propondo, não está trazendo um trabalho a mais, não está levando uma proposta a mais. Na verdade, essa demanda ela já chega nos hospitais. Ela está aí, está presente, chega para esses profissionais. Então, é uma questão só de organizar, né, capacitar, qualificar essas pessoas, essa demanda que já chega nos serviços. Ninguém está criando algo novo. A gente está organizando o que já está lá. Dando direcionamento somente. É quase um afunilamento, podemos dizer assim, né? Dentro daquilo que o hospital já recebe, como praticamente uma triagem. Acho que talvez esse fosse até o termo mais compreensivo para grande parte da população. Agora, não basta ser profissional da saúde para lidar com uma temática, com casos tão delicados quanto esses relacionados ao suicídio. Então, todos esses que integram o CAIS passaram por esse processo de capacitação, de qualificação, de sensibilização, podemos até dizer, né? Como é que foi esse preparo, esse trabalho com a equipe? Então, passamos uma semana intensiva de capacitação na equipe, é uma equipe multi. Hoje a gente conta com assistente social e psicólogo na equipe. E foi uma semana assim, de construção mesmo, sendo capacitado e pensando junto e construindo os instrumentos e discutindo os fluxos. O CEPSAL, ele tem esse olhar ampliado de outros profissionais. E a ideia é que, à medida que a gente for ampliando o CAIS, também a gente possa ampliar que não sejam só os profissionais de saúde envolvidos na equipe, né? Que é como a gente está dentro do ambiente hospitalar, sim, a gente está indo para psicólogo, assistente social, né, enfermeiro, vai depender do quadro de cada serviço. Mas a ideia é que a gente possa ter os diversos olhares, né, todos os olhares dos profissionais, das pessoas, dos seres humanos, vamos dizer assim, né, são necessários para esse cuidado. E a gente precisa realmente ter uma equipe muito qualificada, que às vezes a fala, a abordagem piora muito mais do que ajuda. Então não pode ser. Esse aí é realmente o maior cuidado, né? A gente não pode ter um profissional que faça um juízo de valor. Trata o caso comum como qualquer outra intercorrência, como qualquer outra, né? Que tenha um certo, de novo, né? Por quê? De novo, você está aqui, não sei o quê, né? Assim, são falas e expressões que o profissional não pode fazer, né? O profissional tem que ter uma escuta empática, tem que ter o cuidado, né? Fazer um acolhimento humanizado. Eu costumo dizer, e não sou eu que diz, está aí todos os estudos, né? Que em saúde mental são muito mais tecnologias leves que a gente precisa, que é exatamente o vínculo terapêutico, a escuta ativa, né? O cuidado que a gente tem com as pessoas, né? Essa empatia que a gente precisa ter com as outras pessoas que estão em sofrimento, né? Então a gente está tendo esse cuidado de que essa equipe ela seja realmente tenha esse cuidado, né? Ela seja uma equipe empática, ela seja uma equipe humanizada. Isso daí, como a gente falou no começo, além de uma quebra de paradigma, é o início de uma nova perspectiva para esse cuidado, né? Porque infelizmente a gente ouve dizer muitas vezes em conversas na rua, em opiniões que são dadas em redes sociais, tentou suicídio ou se matou porque era uma pessoa da mente fraca, não tinha força para prosseguir, e isso não tem relação nenhuma com a própria temática do suicídio, né? Esse trabalho de prevenção, educativo também de conscientização, acaba sendo essencial para que a própria sociedade seja um pouco mais tolerante, consciente e acolhedora, né? Exatamente. A proposta é essa mesmo, né? A gente trabalhar a sociedade para que acolha as pessoas, né? Evite os julgamentos, né? Sejam mais tolerantes, né? A gente tem vivido momentos assim de uma sociedade muitas vezes assim intolerante, né? Que não respeita a diversidade, né? Que não
falas tipo, isso é mimimi, está querendo chamar a atenção, né? Está querendo aparecer. Então, são essas narrativas que a gente precisa superar. E tratar o tema, às vezes, acaba contribuindo muito para que a gente consiga suplantar essa ignorância, né? Isso. A gente precisa ver, trabalhar, falar o tema com muita seriedade, né? As redes sociais estão aí, tem o lado positivo, mas também, infelizmente, tem o lado, né, negativo de passar informações distorcidas, né? Muitas pessoas, assim, que se colocam nas redes sociais como influências, como que sabem, que dominam o tema, né? E a gente precisa realmente superar isso. Então, o CAS foi feito com profissionais, a partir de dados epidemiológicos, está sendo visto assim com muito cuidado. A gente teve também reuniões com outras iniciativas no Brasil, de serviços similares, né? E essa capacitação, ela é permanente. A gente só está começando, né? A gente está iniciando e a gente pretende capacitar a equipe no dia a dia, no cotidiano, cada caso, discutindo os casos. E junto com os municípios, a gente está vendo quais são os municípios, essa pessoa é de onde? Vamos lá conversar com a rede lá daquele município. O que é que o município pode fazer? Qual é a dificuldade que o município tem para acolher essa pessoa, né? Então, a gente é um processo de construção e de qualificação permanente, que a gente só começou. E literalmente falando de começo, o CAS pode ser a porta de entrada de uma pessoa para uma vida melhor, mesmo que chegue de uma circunstância difícil, porque a partir, digamos, dessa captação ali do paciente, ele pode ser inserido em toda a rede, em toda uma sistemática de atendimento que é disponibilizada gratuitamente pelo SUS nessa estrutura da CESAL, né? Exatamente. A gente tem em todos os municípios a rede de atenção psicossocial, né, que vai com serviços desde a atenção primária até os leitos, né, de saúde mental, os leitos no hospital psiquiátrico que a gente tem no estado, passando aí pelos CAPs, né, pelos Centros de Atenção Psicossocial. Então, a gente tem uma rede. Ela tem suas fragilidades, sim, né, e a gente precisa ampliar e fortalecer, né? Mas muitas vezes as pessoas já chegam no hospital, e no caso no HGE, mas nunca passou por um serviço desse. Então, ela precisa estar inserida nesse serviço, porque é esse serviço que vai cuidar dele na ponta, né? Então, é isso, a gente precisa e a gente está tendo esse cuidado para que os serviços sejam acionados, né? A gente já tem situações de que o CAPES já está envolvido no cuidado de uma pessoa que saiu, que teve alta do HGE e já está sendo cuidado no CAPES do município. É o melhor cenário, né? É o melhor cenário e a gente quer acompanhar e monitorar isso pelo tempo que for necessário, até para que a gente possa estar reproduzindo, né, o CAS nos outros espaços. Tereza, e aproveitando sua expertise, por incrível que pareça, a nossa meia horinha aqui já está perto de acabar. Eu queria que você falasse de algo que às vezes a gente tem até medo de perguntar, de tentar saber como proceder. Se eu percebo que alguém pode estar com um comportamento indicando essa tendência para a prática do suicídio, quem eu devo procurar? O que é que eu devo fazer? Então, acho que assim, cada caso é um caso, né? Depende do vínculo que você tem com a pessoa, né? Às vezes a gente tem um vínculo e a gente consegue conversar e a pessoa se abrir, falar, né? Existem os passos, né, que a gente começa a identificar quando é apenas uma fala, quando essa fala já está sendo planejada, está tendo uma ideia e ela passa a ser um planejamento até a ação, né? Então, é muito relativo, né? A pessoa pode fazer essa tentativa de se mostrar que está ali junto. Recomendar, por exemplo, o atendimento com um psicólogo é uma boa alternativa? Com certeza. Então, assim, a gente pode fazer essa abordagem, dependendo do vínculo que a gente tem com as pessoas, mas sim encaminhar e sugerir que ele procure o serviço de saúde mais próximo, né? E que ele se sinta bem, né? Então, tem o psicólogo, sim, os profissionais da psicologia, da psiquiatria são fundamentais, mas todo profissional de saúde, né, que estão nas unidades de saúde, na atenção primária, se a pessoa já é ligada a algum CAPS, onde ele achar melhor acesso, né, e ele for acolhido e se identificar, né. Até às vezes nem é um profissional de saúde, às vezes nas escolas é um professor, é o diretor da escola, né? É o assistente social, que muitas vezes tem escuta, às vezes é o porteiro,
é a pessoa que está ali na merenda das escolas. Então, às vezes, a demanda não chega já para um profissional de saúde. Então, toda a sociedade, todas as pessoas precisam estar atentas para os sinais que as outras pessoas estão colocando, né? Estão dando sinal de alerta. Eu quero agradecer a você, Tereza, por essa aula aqui de acolhimento, de empatia, de profissionalismo, né, que prova o sucesso que o Serviço Público de Saúde tem também e que é possível ajudar pessoas nesse momento de dor, de sofrimento e, sobretudo, atuando no lado preventivo, né? Falar sobre suicídio é importante, com seriedade, né, para levar essa informação à maior parte possível da nossa população. E nós devemos fazer, naturalmente, a nossa parcela também, dar a nossa parcela de contribuição. E esse programa fica disponível também na nossa plataforma lá no YouTube, né? No nosso canal, melhor dizendo, que é o TV Assembleia Alagoas. É só você colocar lá na ferramenta de busca e você pode também compartilhar o link nos grupos aí do seu aplicativo de conversação, publicar nas redes sociais e contribuir para que uma informação segura chegue ao maior número possível de pessoas. Nós agradecemos a sua companhia e, se Deus permitir, em breve estaremos aqui de volta. Até lá!